Olá, eu sou a Alana Tainara e começa agora o programa Checkmate. Temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa entrevistaremos pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Alana. Vamos juntos aqui em mais uma edição ao vivo do Checkmate, com reprise na segunda-feira à tarde. E agora chegou o momento da gente conhecer quem é a nossa convidada do dia. Eudiane Macedo é deputada estadual pelo Partido Verde e foi eleita para o seu segundo mandato no ano de 2022. Moradora da Zona Norte de Natal, Eudiane buscou mudar a realidade do seu local por não se sentir representada pelos políticos. Foi eleita vereadora de Natal em 2012 e reeleita em 2016. Concorreu a deputada estadual no ano de 2018 e venceu, estando agora em seu segundo mandato. Ela integra a maior bancada feminina da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que conta com 5 mulheres. Em sua história na política, Eudiane busca apresentar e aprovar projetos de lei que beneficiem a população com enfoque na defesa dos direitos das mulheres, idosos, comunidade LGBTQIAPN+, crianças e pessoas com deficiência. Deputada Eudiane Macedo, seja muito bem-vinda aqui ao Checkmate e à nossa TV Universitária. Boa noite, eu que agradeço o convite de estar aqui, que é importante que as pessoas que estão nos assistindo conheçam os seus parlamentares. É isso, eu queria começar, inclusive, falando aqui que, além de mim, entrevistam a deputada Eudiane Macedo estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Alana Tainara, Andreina Patrício, Gustavo Lennon e Richardson Souza. Deputada, a política no nosso estado está muito ligada a nomes tradicionais. Quando a gente fala de Eudiane Macedo, da onde você vem, como é que começou sua trajetória na política? Então, o nome Eudiane Macedo, Ranieri, era um nome realmente desconhecido da classe política e também da sociedade, né? Mas eu sou moradora da Zona Norte de Natal, do bairro Lagoa Azul, do Conjunto Nova Natal, há 32 anos, tenho 44 anos de idade e a minha história de vida política é toda dentro da Zona Norte de Natal, né? A nossa primeira campanha foi em 2008, onde nós não conseguimos uma vitória. Não desisti, em 2012 coloquei nosso nome novamente à disposição, ganhamos a nossa primeira eleição, fui eleita em 2012, depois reeleita em 2016, 2018 coloquei o nosso nome para disputar a candidatura de deputada estadual, conseguimos ganhar e depois, 2022, a nossa reeleição. Mas eu relembro aqui que quando nós conseguimos ganhar o nosso primeiro mandato, nas redes sociais ficavam se questionando e perguntando: quem é Eudiane Macedo? Da onde apareceu Eudiane Macedo? Porque na política, não somente no nosso estado e sim no nosso país, geralmente são filhos, né, de políticos, então já são de famílias tradicionais políticas, então se torna mais conhecido. Eu relembro que em um momento, em uma reunião, a pessoa disse: você é filha de quem? Aí eu: como assim? Filha de... Eu sou filha de Maria de Socorro e José Martiliano. Não, filha de quem? Da política. Queria saber se eu era ou um Alves ou um Maia, porque são os nomes tradicionais da política do nosso estado. Sua família nunca se envolveu com política? Não. Você, por exemplo, era daquelas estudantes que eram do Grêmio, queriam se envolver ali na escola ou não? Porque você estava contando que você vem de uma experiência profissional no comércio, né? Como vendedora, representante de vendas. Também não, nunca participei de grêmio de escola, mas eu era daquela de organizar as gincanas estudantis, de organizar alguns movimentos dentro da escola, né? Comecei a trabalhar muito cedo no comércio do Alecrim, com 14 anos de idade. Comecei a ter uma responsabilidade muito cedo. Saindo de Nova Natal para ir para o Alecrim, quase 1h30 de viagem. Quando saía do trabalho, muitas das vezes eu trabalhava no mês de dezembro,
mas às vezes eu fazia alguns freelances também durante a semana. Então, saía do trabalho, já ia com os cadernos direto para a escola. Então, eu entrei na vida pública por um incentivo muito grande do meu esposo, que na época nós éramos namorados. Ele saiu candidato a vice-presidente do Conselho Comunitário em Nova Natal, porque nas comunidades tem os conselhos comunitários e naquela época era muito forte isso, era como se fosse uma disputa de candidaturas municipais. E nos finais de semana, quando eu caminhava com ele, as pessoas diziam assim: por que não sai você, candidata a conselho comunitário? Foi quando despertou, foi quando me despertou. Eu disse: oxe, eu posso sair candidata a vereadora de Natal e eu vou sair. E saiu, conseguiu o primeiro mandato, foi reeleita e agora é deputada também em segundo mandato. A gente ainda vai falar dessa história. Vamos aqui à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Richardson Souza. Olá, deputada, A senhora contou que a sua família não tem tradição na vida política. Eu gostaria que a senhora contasse quais foram as suas principais dificuldades ainda no primeiro mandato, Eu imagino que ser eleita já foi uma grande dificuldade e a senhora conseguiu a cadeira, então o que aconteceu depois? Então, para ser eleita, eu tive uma grande dificuldade na parte financeira. Não tive ajuda do partido, a única coisa que eu tive do partido foi o material gráfico. E todo mundo dizia que eu não iria ganhar uma campanha porque, primeiro, que eu não era de família tradicional, segundo, que eu não tinha recursos financeiros para ganhar uma campanha, que é onde dificulta muito para uma candidatura, mas muito pelo contrário. Eu fiz uma campanha pé no chão, porta a porta, conversando com as pessoas, principalmente dentro do meu bairro Lagoa Azul, dentro da Zona Norte. E quando eu cheguei, quando nós conseguimos ganhar essa primeira eleição, claro, eu tive muita dificuldade, porque eu venho da área de vendas, não venho de família tradicional política que já conhecia como era que funcionava dentro da Câmara Municipal. Só para você ter uma ideia, Richardson, eu entrei na Câmara Municipal 2 vezes antes de estar vereadora. Eu entrei a primeira vez para assinar minha ficha de filiação e a segunda vez foi para tomar posse como vereadora. Mas por que, Eudiane, 2 vezes? Porque quem trabalha na área do comércio não tem muito tempo para estar dentro da Câmara Municipal, acompanhando as sessões, acompanhando o trabalho legislativo do seu vereador ou da sua vereadora. Então, assim, eu tive uma dificuldade grande mesmo quando eu cheguei lá. Até porque muitos ali já vinham de muitos mandatos, já eram filhos e filhas de políticos tradicionais do nosso estado, e o nome Eudiane Macedo, o rosto Eudiane Macedo, era um rosto desconhecido. Então, assim, isso assustava muito. E ainda mais por eu ser de comunidade. Vamos seguir aqui. Quem faz a próxima pergunta é Gustavo Lennon. Deputada Diana, eu queria saber como é que você vê esse papel da mulher na política atual e quais os obstáculos que vocês enfrentam lá dentro. Olha, se toda mulher conseguisse compreender a importância de ter mais mulheres nos parlamentos e nos executivos, pode ter certeza, a gente teria um país totalmente diferenciado. Porque hoje nós somos 53% do eleitorado, mas todos os parlamentos, sejam eles legislativo municipal, estadual, federal, todos são compostos, a maioria, por homens. E quando você coloca uma mulher dentro de um parlamento, ela vai defender a bandeira, mas não é só a bandeira da mulher, ela defende a bandeira realmente do coletivo, porque ela sabe da importância de ter um CMEI de tempo integral, porque a mulher ela tem um filho, mas ela tem que ir trabalhar. Eu vou citar aqui um exemplo. O homem, ele trabalha, ele chega em casa, mas ele geralmente encontra tudo pronto. Porque a mulher trabalha fora, a mulher se preocupa com o filho, a mulher leva filho para... Quantas vezes eu saí da Assembleia, minha mãe ligando, dizendo assim, Teuzinho tá com febre, porque não ligou pro pai, teve que ligar para mim. Então, tudo, a mulher, ela tem é dinâmica, é polivalente em tudo que ela vai fazer. Então, dentro de um parlamento não é diferente. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Quando eu cheguei na Câmara Municipal de Natal, não existia a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. E olha que eu cheguei em 2013, há 10 anos atrás.
Então, chegou um mandato de uma vereadora de origem popular e nós colocamos a frente parlamentar em defesa dos direitos das mulheres. Outra coisa, lá não existia a licença maternidade para as mulheres. Como é que um parlamento, né, não existe uma licença maternidade? Eu sou prova viva disso, eu não tive direito à minha licença maternidade. Por quê? Porque o regimento interno da casa, ele só funcionava para os homens e não para as mulheres. E olha que lá já tinha vereadoras mulheres, mas infelizmente isso não foi visto por essas mulheres que estavam lá na casa. Hoje já é uma realidade. Então é muito importante que toda a sociedade, não só mulheres, e sim os homens, entenda o quão é importante a participação de nós mulheres dentro de um parlamento. Deputada Eudiane, você acha que ainda hoje, né, depois de mais de 10 anos de vida pública, exercendo os cargos de vereadora e deputada, você ainda sofre com isso? Eu pergunto porque chegou-se a cogitar, dentro do seu partido do ano passado para cá, o seu nome como pré-candidata à Prefeitura de Natal para a eleição desse ano. Houve aí um outro entendimento, você retirou o seu nome, então ainda hoje você sofre e acha que sofre mais por quê? Por ser mulher ou por ser de origem popular? Eu retirei porque ou os dois? Ranieri, eu retirei porque eu fui forçada a retirar. Porque se o meu partido, o nosso partido, tivesse realmente abraçado a nossa candidatura, você pode ter certeza que hoje eu estaria disputando a Prefeitura de Natal. Mas tem um partido, tem decisões dos dirigentes do partido e por eu ser de um partido, a gente tem que obedecer, né? Então, infelizmente, não foi possível. Mas eu não acho mais nem por ser... hoje eu não sinto tanto, porque quando eu cheguei, você vai se impondo, você vai mostrando o seu trabalho. As pessoas, primeiro que você tem que estar provando o tempo todo. Todas as minhas eleições, eu tenho que estar provando. Todos os nossos trabalhos, eu tenho que estar provando, né? Hoje se quebrou mais essa parte relacionada é porque é da Zona Norte. Hoje eu já não sinto mais isso. Mas por quê? Porque eu soube me impor dentro de um parlamento. Opa, cheguei, não sou menina, então aqui eu sei qual é o meu papel, eu sei o cargo que eu estou ocupando, eu sei da minha responsabilidade, né, perante a nossa sociedade. Não é à toa que a minha votação é sempre crescente, de 2.073 votos para 4.999, para 22.333, para 36 mil votos. Uma reeleição que diziam que eu não era reeleita, que eu era deputada de um mandato só. Mas isso eu escuto desde quando eu ganhei, desde quando nós conseguimos ganhar o nosso primeiro mandato de vereadora. É vereadora de um mandato só. Então isso acontece, mas... Só para vocês entenderem, acontece muito, ainda mais, até dentro da minha zona mesmo, da Zona Norte. Porque parece que as pessoas não entendem o quão é importante você ter uma representante que seja da sua origem e seja ali da Zona Norte, que conhece aquela realidade. Porque eu peguei transporte público a minha vida toda. De Nova Natal para o Alecrim, para a cidade, para os shoppings que eu também trabalhei, para quase todos os supermercados dentro de Natal. Então, eu conheço essa realidade. E o que é que a senhora acha que falta, por exemplo, para resolver o problema dos ônibus aqui em Natal? Que é um problema desde que Natal é Natal e não se resolve até hoje. O que falta é uma licitação. O que falta são os nossos vereadores, os nossos representantes legislativos. Quando chegar um projeto lá na casa, é muito importante que não se coloque emendas. Porque nenhum empresário, vamos se colocar no lugar do empresário. Chega um projeto para ter uma licitação sobre os transportes públicos. Aí chegam os vereadores, começam a colocar emendas. Emendas essas que são surreal. Eu participei lá, na época que estava como vereadora, para ter a licitação de transporte, mas as emendas que chegavam eram emendas surreal. Isso mostra que realmente não quer que esse trabalho seja executado, não quer que saia a licitação, porque não adianta. O que é que quem usa o transporte público, o que é que ele quer? Que tenha um transporte público de qualidade, que ele passe de meia em meia hora,
que se tenha paradas adequadas para que o cidadão e a cidadã não fiquem no sol, ou no relento, ou na chuva, mas que o transporte ele realmente funcione. De meia em meia hora a gente não ia ter uma superlotação do jeito que a gente tem hoje. É muito difícil para uma pessoa que sai, eu vou citar aqui a Zona Norte, mas que sai da Zona Norte de Natal para passar 1h30 dentro de um transporte lotado. O cidadão, aí você bota piso baixo dentro de um transporte público. Aonde é que aqui? Minha gente, em Natal a gente vai ter um transporte com piso baixo. Não tem capacidade aqui de ter um transporte. A gente só vai poder ter um transporte que o piso realmente seja baixo, do jeito que alguns vereadores colocaram as emendas, quando a gente tiver, Natal tiver todo pavimentado, sem nenhum buraco. Como é que a gente vai ter um transporte desse? Mas aí como fazer uma licitação para atender também pessoas com deficiência, um cadeirante, porque o piso baixo é importante por isso também, né? Mas o piso baixo é importante por isso, mas tem um elevador. Não tem um elevador do transporte? A gente tem em Natal esses. Quando eu falo em piso baixo, é que nenhum empresário, ele vai colocar um piso baixo no seu transporte para rodar dentro de Natal. Porque ele vai rodar uma vez e depois vai para a oficina. Tem a questão da viabilidade também, né? Deputada, o papo está muito bom, vou precisar interromper aqui bem rapidinho para a gente fazer um intervalo, mas não saia daí, o Cheque Mate volta já. Estamos de volta com o programa Cheque Mate, hoje recebendo a deputada estadual Eudiane Macedo. Quem faz a próxima pergunta é Andreina Patrício. Deputada, a senhora tem uma forte participação na cultura, inclusive nos festejos juninos, né, como as quadrilhas. Eu gostaria de saber quando isso começou e como a senhora avalia o cenário cultural aqui no Rio Grande do Norte. Tudo começou, Andreina, né? Eu dançando quadrilha dentro da minha comunidade, no Conjunto Nova Natal. Dancei quadrilha por 7 anos. Também, meu esposo também dançava quadrilha. Foi aonde a gente se conheceu. E desde o momento que eu parei de dançar quadrilha, porque eu não consegui conciliar o trabalho com a quadrilha junina, né? Mas é uma paixão muito grande que eu tenho. A cultura é uma paixão muito grande, mas mais forte ainda é o movimento junino. Então, quando nós conseguimos ganhar o nosso primeiro mandato de vereadora, esse movimento é um movimento que ele não é tão valorizado pelos poderes públicos. Não se tinha locais para as quadrilhas juninas, a cultura no total, ensaiar. A gente fez a lei, lei Escolas Abertas Finais de Semana para grupos culturais. Todos os grupos, seja de quadrilha, seja de teatro, toda manifestação cultural ocupar esse espaço, que é um direito, né, nas escolas, claro, com todas as regras, porque tudo tem que ter regra, principalmente quando se vai usar um espaço público, né, que são as escolas, mas é uma lei de autoria do nosso mandato. Eu creio que se eu não tivesse chegado na Câmara Municipal, a gente não teria essa lei. Tanto é uma lei municipal e depois que eu cheguei na Assembleia Legislativa também é uma lei estadual, para que esses grupos, eles ocupem esses espaços e eles têm esse local até por questão de segurança. Acredito muito, eu na minha adolescência era um espaço onde meus finais de semana eu estava com grupos ensaiando, fazendo pedágio, para ter recursos para mim poder dançar quadrilha junina. Então, assim, a gente tira os jovens de estar ociosos, né? Quando você está dentro da cultura, envolvido dentro da sua comunidade, dentro da cultura. Vamos seguir aqui com mais uma pergunta que será feita por Alana Tainara. Deputada, na Assembleia Legislativa, qual tem sido os seus projetos, o desenvolvimento, como que tem sido feito? Então, quando eu cheguei na Assembleia, eu trouxe os meus projetos que eram a nível municipal, o que ainda não era estadual, eu tentei transformar estadual. Eu tenho uma lei municipal, que agora é a lei do fone de ouvido. Eu não sei se vocês conhecem. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu recebi muitas mensagens das pessoas dizendo assim: Eudiane, coloque uma lei que proíba
os celular, os rádios, né, portátil dentro dos transportes públicos, porque é muita zoada, cada um usa seu fone de ouvido. E eu fui fazer uma pesquisa, lá em São Paulo já existia há mais de 15 anos. Eu digo, então a gente pode trazer aqui para Natal. Então, uma das nossas leis, a lei do fone de ouvido, quem usa transporte público sabe que essa lei veio e pegou, né, essa lei. E quando eu cheguei dentro da Assembleia Legislativa, a gente tentou transformar as leis, que era municipal e estadual, assim como eu falei, o projeto Escolas Abertas. Nós temos a lei da fibromialgia, que é algo que não é tão falado, mas através do nosso mandato, a gente tem a lei para fomentar a fibromialgia dentro do nosso estado, dar visibilidade, fazer campanhas, o estado fazer campanhas, porque a fibromialgia é algo que é desconhecido. Eu, particularmente, eu quase não conseguia nem falar essa palavra, fibromialgia. Hoje eu já falo com mais naturalidade. Mas por quê? Porque realmente era algo desconhecido. Projeto de lei chefes de família, que não é mais projeto, já é uma lei para as mulheres desempregadas, para elas se capacitar e ter o mercado de trabalho, porque muitas dessas mulheres, elas querem trabalhar, mas elas não têm a capacitação. Então, assim, todos os grupos S, como SESC, SENAI, SESI, dá capacitação para essas mulheres e depois elas tentam conseguir algo no mercado de trabalho. Então, nós temos muitas leis. Dentro dos transportes, nós temos a importunação sexual, né, que é uma lei de 2018, uma lei federal, mas também era desconhecido. Nós fizemos cartazes informativos dentro dos transportes públicos, inclusive foi feito o lançamento dessa lei. As empresas de ônibus fizeram o lançamento dessa lei e tem lá, dentro dos transportes, um cartaz informando que importunação sexual é crime, com pena de 1 até 3 anos. Deputada, vamos falar um pouquinho de política? Estamos aí pertinho já das eleições municipais e a senhora... A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre um conflito que teve ali com o PV. Você gostaria de ter colocado o nome para a eleição municipal como pré-candidata a prefeita, acabou não se viabilizando. Como é que vai ser na eleição do próximo mês de outubro? Você vai estar caminhando com o seu partido, que vai apoiar a candidata Natália Bonavides, ou vai caminhar com outro candidato? Esse é um checkmate. Então... O meu desejo era que o meu esposo, Tássio de Eudiane, estivesse na minha federação, no nosso partido, que era o PV. O seu esposo, só para explicar, é pré-candidato a vereador aqui em Natal. Isso, Tássio de Eudiane é pré-candidato a vereador aqui em Natal. E o nosso desejo, né, portanto que ele fez a filiação dele no nosso partido, o PV, não foi uma filiação aceita. Aí, por qual motivo não foi aceita? Dentro do nosso partido, tem um vereador chamado Milcley e teve um desconforto muito grande porque é o marido da deputada Eudiane Macedo, então pode tomar uma vaga e essa vaga vai ser minha, sendo que não, porque é uma federação. É PT, PCdoB e PV, então é uma federação. O PV faz parte de uma federação. Em todo esse desconforto... Por ter gerado todo esse desconforto dentro do partido, o meu esposo decidiu ir para o União Brasil. Que é o partido de Paulinho Freire. Que é o partido de Paulinho. Indo para a União Brasil, eu vou acompanhar aonde meu esposo vai estar. Que no caso, a União Brasil, que é o candidato a prefeito Paulinho. Agora, Eudiane, deputada, eu vou fazer uma outra pergunta checkmate, porque eu não tenho como não fazer. Faz, e eu vou te responder. Deputada, a senhora, a gente falou aqui, tem uma história muito bonita, divide em origem popular, sem família na política e entrou de maneira muito bonita e está fazendo sua história como uma liderança importantíssima. Como responder a alguém que vai olhar para essa eleição agora e vai dizer assim, mas ela entrou e agora o marido dela está entrando também? Vai entrar com a família na política? Como é que a senhora responde a esse ponto de vista? Eu não vejo dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Porque nós somos parceiros. Todo mundo que conhece Eudiane conhece Tássio de Eudiane. Não é à toa que ele é conhecido como Tássio
de Eudiane. E para mim é muito importante, não só para mim, como para toda Natal, eu ter um parceiro que seja uma pessoa aliada a mim. Na eleição de 2020, eu ajudei a 3 vereadores e todos 3 foram eleitos. Paulinho foi a deputado, ganhou para vereador, mas foi a deputado federal e nós conseguimos ajudar mais 2. E quando foi na nossa eleição de 2022, eu não tive o apoio desses 2 vereadores. E hoje, eu como deputada estadual, preste atenção, eu tenho vereadores e prefeitos em vários municípios, em 80 municípios do nosso estado. E eu não tenho um vereador aliado a mim em Natal. Então, quando eu converso com o eleitor, eu digo, eu preciso ter um vereador e tem que ser alguém da minha confiança. Porque eu ajudei 2 vereadores, não vou falar Paulinho, porque Paulinho foi candidato a deputado federal e ele me apoiou em 2018, Paulinho Freire me apoiou em 2018 e eu apoiei ele em 2020, mas em 2020 eu ajudei mais 2 vereadores, foram eleitos e depois... Então, eu tenho que ter uma pessoa parceira que me ajude. Eu ligar para o vereador, eu colocar emendas para Natal e o vereador poder ir atrás. Porque o meu sonho é ter um vereador que eu consiga destinar emendas parlamentares. As pessoas às vezes me perguntam, Eudiane, você está calçando Pituba. Pituba é lá em Bahia Formosa. Por que você não faz calçamento aqui? Só são 2 ruas. Como é que eu vou colocar? Se eu não tenho um vereador para me poder colocar e esse vereador poder cobrar do executivo, do caso do prefeito. Então, assim, é muito complicado para mim. Foi por isso que eu tomei essa decisão. Quem tomou essa decisão foi eu. Eu disse, Tássio, você agora vai ser pré-candidato a vereador. O nosso tempo está quase se esgotando, mas e com relação ao plano estadual? A senhora faz parte da base de apoio à governadora Fátima Bezerra. Esse apoio segue, continua ou pode haver um rompimento também? Não vejo nenhuma dificuldade. Até porque eu faço parte da base do governo, né, a nível estadual, então eu não vejo dificuldade nenhuma eu ter um candidato a prefeito em Natal, que não seja o candidato da governadora. Eu dou sustentação ao governo na esfera estadual e vou continuar dando. Ok. A não ser que ela não queira. Certamente ela quer, né? Um apoio como o da senhora na Assembleia Legislativa. Até porque eu sempre fui muito correta. Eu não fico em cima do muro em nenhuma decisão política para ser tomada. Eu sempre digo, na vida pública a gente tem um ônus e tem um bônus. O que a gente não pode ficar é em cima do muro. Vamos aqui seguindo falando da sua trajetória. Quem faz a próxima pergunta é o estudante Richardson Souza. Deputada, ainda retornando ao assunto eleições, né, e tendo em vista que a senhora é uma mulher que defende essa bandeira, qual é a grande dificuldade de eleger mulheres, né? Nós temos um corpo legislativo que não representa as mulheres em sua diversidade, elas ainda são um número reduzido, né? Qual é a grande dificuldade, afinal, de eleger uma mulher? A grande dificuldade é porque mulher parece que não quer votar em mulher. Às vezes eu sinto essa dificuldade e eu começo a explicar para elas qual é a importância de se ter mulheres. Outra dificuldade é porque muitas mulheres, elas têm que ter, para entrar na vida pública, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita determinação. Você tem que saber o que realmente você quer. Porque para a mulher não é fácil estar na vida pública. Assim como eu já falei aqui de várias dificuldades que nós temos. Outra coisa muito importante é que as mulheres, eu sempre falo isso, as mulheres elas não podem colocar seus nomes simplesmente para cota. Porque quando elas colocam por conta da cota, o partido tem que ter o número de mulheres. Então, os presidentes de partidos saem convidando mulheres só para fazer a cota e essa cota vai eleger os homens. Elas não entendem isso. Elas não entendem que elas têm que sair candidatas para disputar uma eleição. Então, muitas dessas mulheres, elas não fazem campanhas. Elas não vão para a linha de frente da candidatura. Elas ficam muito nos bastidores para não ser uma candidatura laranja. Ela
pede o voto da família, dos amigos mais próximos, para não dizer que é uma candidatura laranja. Que isso, eu vou ser muito sincera, é algo que me deixa triste, me revolta um pouco, porque a gente para ocupar esses espaços, são tantas lutas de tantas mulheres que passaram por tantas coisas para ocupar um cargo público, né, num parlamento, para acontecer o que eu vejo que vem acontecendo em cada eleição. Então, as mulheres, muitas das vezes, elas ficam desacreditadas por conta disso. Porque se elas não mostram que são candidatas, como é que outras mulheres vão saber? Okay. Se elas não fazem as campanhas do jeito que é para ser. Maravilha, a luta continua, não é, deputada? Sempre. Queria parabenizar pela sua trajetória, pelo seu trabalho e muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, de nos enfrentar no Checkmate e dizer que a TVU está sempre de portas abertas para a senhora. Ranieri, eu que agradeço aqui a todos pela entrevista, fiquei muito feliz, é a primeira vez que eu estou tendo a honra de vir aqui, espero que vocês tenham gostado, quem nos acompanhou agora pela TV também, é isso, gente, boa noite. E muito obrigado mais uma vez a senhora por ter estado aqui conosco. Gratidão a toda a equipe, porque aqui é toda uma equipe, viu? É isso aí, a equipe toda da TVU está de parabéns. Eu gostei muito. Deixa eu agradecer também aos estudantes de jornalismo aqui da UFRN e agradecer pela sua sintonia aqui, pela sua participação conosco em mais um Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!